Boa tarde, meu nome é Renata Faria e junto com meus colegas Júlia Coutinho, Laís Almeida e Ronaldo de Rezende, nós elaboramos o trabalho intitulado O uso de topiramato no estado de mal epiléptico refratário, revisão sistemática, sob orientação do professor André Ferreira de Lima e da professora Lidiane Aparecida Pereira de Souza. Bom, o estado de mal epiléptico refratário pode ser definido como aquela crise epiléptica que não cessa após o uso de, no mínimo, 2 drogas antiepilépticas de primeira linha. Essa doença é uma emergência neurológica importante, com taxa de mortalidade até 3 vezes superior ao estado de mal epiléptico não refratário, podendo chegar até 50% de mortalidade dos pacientes. Por ainda não haver um protocolo de tratamento estabelecido, o tratamento do estado de mal epiléptico refratário ainda é um desafio muito grande para diversos neurologistas. E por isso, algumas drogas vêm sendo testadas, dentre elas o topiramato, que é uma droga antiepiléptica de amplo espectro, com rápida absorção por via interal, longa meia-vida de eliminação e pouca interação farmacocinética. Em vista disso tudo, nós buscamos fazer esse trabalho a fim de compreender a eficácia do uso do topiramato em pacientes adultos com estado de mal epiléptico refratário. E para isso, nós utilizamos a estratégia PICO para elaborar a pergunta que norteou a nossa pesquisa, que foi: o topiramato é eficiente para o controle das crises em pacientes adultos com estado de mal epiléptico refratário? Para responder essa pergunta, nós decidimos então realizar uma revisão sistemática utilizando as bases de dados PubMed, Lilacs e Medline na busca dos nossos artigos, a partir dos descritores do MeSH, topiramate e estados epilépticos. Com isso, nós utilizamos como critérios de inclusão estudos originais realizados em humanos na população adulta e que continham no título as palavras topiramate e epilépticos. E utilizamos como critérios de exclusão estudos realizados na população pediátrica, em animais, relatos de casos únicos e estudos que não apresentavam dados individuais dos pacientes. Além disso, para que se reduzisse a possibilidade de viés na seleção dos artigos, nós realizamos a avaliação de qualidade dos estudos por meio da leitura completa e individual de cada artigo por 2 avaliadores, ou seja, por 2 autores da revisão. Agora, falando um pouquinho sobre como se deu esse processo de seleção, desde as buscas nas bases de dados até os artigos que entraram de fato na revisão, nós inicialmente encontramos nas bases de dados 98 artigos, sendo que deles 51 foram excluídos por estarem duplicados, restando assim 47 artigos cujos títulos foram avaliados e 24 foram excluídos por não conterem as palavras topiramate e epilépticos no título, nos levando à leitura de 23 resumos, sendo que desses 23, 12 foram excluídos por não entrarem nos critérios de inclusão, levando assim a leitura completa de 11 artigos, mas 2 deles foram excluídos por não apresentarem os dados individuais de cada paciente. Com isso, foram incluídos na nossa revisão 9 estudos. Desses 9, não havia nenhum ensaio clínico randomizado, mas um estudo era um ensaio clínico não randomizado, não duplo cego, e os outros 8 eram estudos observacionais, dentre eles alguns de coorte e algumas séries de casos. Na nossa pesquisa, nós estamos realizando uma análise secundária quantitativa dos achados dos pacientes, mas para o banner, nós decidimos realizar uma análise descritiva desses achados. Então, todos os artigos analisados eram estudos experimentais e o número total de pacientes abordados nos estudos variou entre 2 a 35 pessoas em cada estudo. Em todos os estudos, os pacientes com estado de mal epiléptico refratário utilizaram o topiramato da forma que eu havia explicado. Ou seja, o topiramato foi administrado após o uso de, no mínimo, 2 drogas antiepilépticas iniciais. Aqui no gráfico, nós podemos ver a relação entre os estudos analisados e a porcentagem de pacientes que obtiveram melhora clínica eletroencefalográfica do estado de mal epiléptico refratário. Em 5 estudos, todos os pacientes obtiveram melhora das crises refratárias. Em 3 estudos, a maioria dos pacientes, ou seja, mais de 50%,
teve melhora das crises, sendo que nesse grupo de estudos se encontra aquele ensaio clínico não randomizado, não duplo cego que eu havia mencionado. E em um estudo, a minoria dos pacientes não teve melhora das crises refratárias, mas ainda assim uma boa parte dos pacientes teve melhora. E esse estudo era um estudo de coorte. Agora, falando um pouquinho sobre os efeitos colaterais, a maioria dos artigos reportou que não houveram efeitos adversos ao uso do topiramato. Um artigo relatou letargia e outro artigo reportou um paciente com nefrolitíase tardia. 3 estudos não relataram nenhum óbito, e dos 131 pacientes analisados na soma de todos os estudos, foram relatados 40 óbitos totais, ou seja, 30,5% dos pacientes, mas só 5 desses óbitos, ou seja, 3,8%, foram devido a crises refratárias. Os outros 35 foram por motivos diversos, mas sem relação com as crises epilépticas. Em vista disso tudo, nós podemos concluir que o topiramato, que, como eu já havia dito, é uma droga antiepiléptica de amplo espectro, com diversas vantagens como a rápida absorção, a longa meia-vida de eliminação e a pouca interação farmacocinética, aparece como uma possibilidade terapêutica para os pacientes em estágio epilético refratário. Contudo, alguns estudos maiores ainda são necessários, especialmente ensaios clínicos randomizados, que nós não tínhamos à disposição para incluir na nossa revisão sistemática, para que se estabeleça, de fato, o benefício do uso do topiramato em pacientes em estágio epilético refratário. Bom, essas foram as nossas principais referências. Qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigada.